Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. Você chegou agora há pouquinho. Te convido a continuar porque vale a pena. Nós vamos conversar agora com o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, que faz a gentileza enorme de atender ao meu pedido. Eu lembrei, falei, o senador disse, falo com vocês a hora que vocês chamarem. Eu falei, tem que ser real numa quarta-feira, véspera de feriado. Então, senador, muito obrigada por dizer sim para mim e para a CNN Brasil. O senhor me ouve bem, né? Mona Lisa falando. Ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos telespectadores da CNN. Muito obrigada, senador. Vamos lá. Acabamos de analisar aí Thaís Arbex e Yuri Pita, nossos analistas que daqui a pouquinho vão participar da entrevista também. Um aspecto que ficou hoje muito claro no depoimento da doutora Luana. Foram vários aspectos, mas vou começar a nossa conversa por esse. Quando ela deixou ali evidente uma falta de autonomia, uma ausência de autonomia do ministro Marcelo Queiroga na permanência dela, né? E no que ela se propunha a fazer. Por exemplo, que já era um plano ali de testagem da população brasileira pela via correta, né? Que é atuando nos pequenos municípios de uma maneira muito enfática, com esclarecimento. O ministro vai voltar na semana que vem. O senhor acha que essa é uma das principais questões ou o senhor vê outras além dessa? Tem várias, né? Tem várias. Eu vejo o ministro, infelizmente, discursando por deserto. Ele fala, mas ninguém ouve. O governo não ouve o ministro. Isso tem acontecido até na montagem da equipe dele. Ele tenta levar uma profissional preparada, formada nessa área, e ela nos diz lá que não tem ninguém nessa área no Ministério hoje, na área de infectologia. Então é muito complicado o ministro tocar aquilo que é necessário para o Brasil. E não é só a vacina é muito importante, mas tem muitas outras coisas hoje que evitam as pessoas se contaminarem, evitam as pessoas a irem a óbito. Né? E nós estamos aqui numa luta. Qual é a luta? A luta é entre o Ministério da Saúde, que não é Ministério da Saúde, é um puxadinho do Palácio do Planalto, é lá que se decide as coisas sobre o Ministério da Saúde. Se equivoca alguém, que alguém pense que é lá no Ministério da Saúde que vão resolver, não. É lá no puxadinho, ele virou um puxadinho do Palácio. Aí convida uma profissional. Eu perguntei a ela, a senhora foi convidada por quem? Pelo próprio Queiroga. Passou 10 dias lá, fez um trabalho na área de testagem, que é muito importante, para que a gente possa avançar muito rápido, detectar muito rápido. E ela esperou há 3 dias, segunda era para ser nomeada, terça, na quarta, ela, e com certeza o ministro Queiroga, muito constrangido, teve que dizer, olha, o seu nome não passou. Bem, o nome das pessoas não passa por 2 razões dentro da Casa Civil. Uma delas é se a pessoa é envolvida com algum processo de corrupção, condenação, coisa parecida. Com isso aí não passa. E a segunda, sinceramente, não é uma área que se politiza. Na área de saúde, não. Você pode até colocar o ministro do Meio Ambiente compactue com as ideias de desmatamento, com as ideias de vender madeira. Você pode colocar um ministro numa área que compactue, mas essa área ela é técnica. Então, o que você tem dentro do Ministério da Saúde? Você tem um grupo nomeado pelo próprio presidente, não pelo ministro, porque ele também herdou, a doutora Mayra. Pois é. Eu queria ver, não vai dar para ver, mas era importante, um debate entre a doutora Mayra defendendo cloroquina, tratamento inicial ou precoce, e a doutora Luana, cientificamente correta, falando que ela entende sobre as questões. Isso seria muito bom para o Brasil, não é para a CPI, para o Brasil. Na CPI vai ser impossível isso acontecer, o nosso tempo é muito exíguo e a gente pretende concluir ela em 3 meses.
É meio impossível a gente entender aqui que será possível. Estou falando para o senhor como quem não só acompanha os desdobramentos, mas desde o minuto 1, a hora que o senhor fala bom dia, até o momento que termina, nós jornalistas temos acompanhado tudo e a população brasileira também tem acompanhado tudo. Eu tenho certeza que o senhor tem esse relato. É meio difícil a gente entender e até aceitar que vai dar tempo de acabar em 3 meses. Muito difícil, porque tem muita coisa para olhar. O senhor, de fato, acredita que vai acabar em 3 meses ou quer que acabe em 3 meses, senador? Perdoe-me pela insistência da pergunta. Segunda-feira, ontem, nós tivemos uma reunião em que nós decidimos, se caso fique muito apertado, nós vamos fazer CPI de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas nós precisamos concluir esse trabalho. Veja bem, eu disse desde o primeiro momento, enquanto a gente estiver trabalhando na CPI, vai continuar havendo óbitos. E o objetivo nosso é ter uma conclusão e forçar uma realização. Eu espero que o presidente mude de ideia. A gente torce muito para o presidente mudar de ideia. Eu disse hoje numa entrevista, falei, por que aquela pessoa que levou a doutora, nada contra ela profissionalmente, como oncologista, como uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, a doutora Yamaguchi, mas não é a área dela, ela provou. Ontem a gente perguntou para ela, me dá aí onde foi publicada essa pesquisa. Ela não conseguia dizer onde foi publicada a pesquisa que falava da cloroquina e de outros remédios de tratamento precoce, que não existe, simplesmente não existe. Aí o que foi feito? O que em março do ano passado, a pessoa que apresentou o Bolsonaro, a doutora Yamaguchi, não apresentou o Bolsonaro a doutora Luana. E talvez ela tivesse convencido naquele momento que não era esse tratamento. E nós teríamos avançado. Não é torcer contra o Bolsonaro. As pessoas acham que nós estamos ali. Eu não torço contra o presidente. Eu espero que o presidente possa ajudar. Ele é uma pessoa importante nesse processo. Para comprar vacina. Eu queria tanto que o presidente, em vez de fazer aquelas brincadeirinhas ali naquele cercadinho dele, em vez de ofender jornalista, ofender político, ofender todo mundo dia, de manhã, e aí, presidente, como é que está as vacinas? Acabei de comprar 50 milhões de vacina. E aí, sabe, isso seria muito bom para a gente. Em vez de ele agredir, em vez dele tirar chacota, olha, quer vacina? Vai comprar lá com a tua mãe. A gente torcia, eu torço para que ele amanheça naquele puxadinho e as pessoas, presidente, acabei de falar com o Biden, vamos ter 50 milhões de vacina daqui a 15 dias. Acabei de falar com o premier chinês, acabei de falar com o primeiro-ministro da Índia, acabei de falar com a comunidade europeia, acabei de falar com o Putin da Rússia. Vamos ter vacina no Brasil. Isso que a gente torce. Sim, senador, os nossos analistas, então, participam da entrevista também. Yuri Pita, por favor, senador, com a mesma gentileza de todas as conversas que eu tenho aqui com os senadores, eu vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais sucinto na resposta, claro, se for possível, para que a gente possa fazer outras perguntas também e não tomar muito seu tempo. Yuri Pita, vamos lá. Oi, Moana, obrigado. Senador, boa noite, obrigado por estar conosco. Vou tentar ser sucinto aqui. Foi publicada agora há pouco, no fim da tarde, uma nota do Conselho Federal de Medicina que se trata de uma moção de repúdio com o título Em Defesa do Médico, ao Respeito e à Civilidade na CPI da Pandemia. E a gente viu alguns senadores também se queixando do que consideram ter sido um tratamento hostil, principalmente no depoimento de ontem. Queria ouvi-lo se o senhor considera essas críticas justas ou injustas e, mais, aproveitando que essa nota é do Conselho Federal de Medicina, se o senhor defende a convocação ou o convite do presidente do Conselho, Mauro Ferreira, para se explicar à CPI da pandemia sobre a postura do Conselho ao longo dessa pandemia. Boa noite mais uma vez, senador. Nós não somos infalíveis, nós somos falíveis como ser humano. Isso o Conselho Federal a gente respeita muito. Eu sempre respeitei os médicos. E sempre digo que nenhum médico te prescreve um remédio para te fazer mal. Ele procura salvar a tua vida. Sim. Seja do Conselho, seja do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal. Não tem um médico, não acredito que o médico propositalmente vai te
prescrever um remédio para que você passe mal, para que você morra. Não existe isso no meu pensamento. O que existe são equívocos. Que a ciência é que tem que falar. Aquela questão de você questionar, é porque, desde o primeiro momento, a doutora Yamaguchi, com aquela voz calminha, querendo passar uma ideia que ela está correta. E a ciência diz que ela não está correta. Não sou eu que digo que ela não está correta. Não, ela não está correta. E quando você pede uma informação para uma pessoa que está depondo ali, a gente está esperando que essa pessoa seja correta no seu depoimento. Então, às vezes, há uma coisa. Se nós fomos deselegantes, coisa que eu não penso que fomos, a gente pede desculpa, eu peço desculpa ao Conselho Federal de Medicina, mas tenha certeza que nós respeitamos todos os médicos do Brasil. Ninguém se sacrificou mais há mais de um ano com a pandemia do que os profissionais de saúde. Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos profissionais de saúde se foram nessa pandemia? Nós temos que ter todo o respeito. Agora, como qualquer outra discussão, a ciência também tem discussão. A ciência tem discussão. Quando Einstein veio com a primeira teoria, ninguém acreditava, todo mundo dizia que era um louco, que era não sei o quê. Isso sempre foi, a ciência nunca foi unanimidade. Você sabe que na Inquisição, Deus o livre você falar em ciência, Deus o livre você falar na evolução do homem. Então, veja bem, isso sempre foi. É uma discussão que vai ter a vida toda. E ótimo que a gente tem essa discussão, ótimo, porque a gente tem ciência. A partir do momento que não houver mais discussão sobre isso, não terá mais ciência. Então, se houve, por nossa parte, e aí eu falo por mim, por todos os senadores que compõem a CPI, as senadoras que estão nos ajudando, qualquer coisa que tenha sido deselegante, eu peço perdão à doutora Yamaguchi, espero que isso não aconteça novamente, mas a gente faz autocrítica. Mas ninguém chamou a doutora Yamaguchi de quadrúpede. Eu não vi ninguém sair em defesa de uma jornalista que foi chamada de quadrúpede. Aí, essas coisas porque o Conselho Federal de Medicina, ele já soltou nota apoiando a cloroquina, tá certo? Mas chamá-lo para isso, talvez não. Eu acho que tanto ele, que é o presidente, eu não sei o nome dele, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele está torcendo para que a gente tenha uma solução para o número de óbitos que tem no Brasil. Então, nada, eu acho que é isso que eu tinha que te falar. Desculpa eu me alongar. Imagina, não alongou. Tudo bem, o assunto merece um detalhamento. E agradecer, sim, né, Mona, a solidariedade aí do senador, a nossa colega Daniela Lima também. Exato. Estamos todos solidários nisso. Obrigado, senador. Já fizemos essa ressalva, inclusive, na abertura do Expresso CNN. Agora, Thaís Arbex, por favor, chega na conversa, Thaís. Obrigada, Mona. Boa noite, senador. O senhor decidiu hoje antecipar o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, para a próxima quinta-feira. Isso significa uma mudança de rumo na CPI, senador? Não modifica. Aconteceu um fato hoje no estado do Amazonas, desagradável para nós amazonenses, desagradável para o Brasil. E acho que o governador ele tem que ser antecipado, porque tem que dar explicações à sociedade. E tem que dar explicações à CPI. Isso é ponto pacífico, né? E espero que dia quinta-feira que vem, dia 10, ele possa ir para a CPI e, questionado pelos parlamentares que estão compondo a CPI, eles possam explicar tudo o que está acontecendo no estado do Amazonas, que não é só questão de provável, supostamente, desvio de recursos. Principalmente a falta de oxigênio que teve, a estrutura que não foi feita, muita coisa que não deu certo no meu estado, em que morreu muita gente. Então, é normal. E eu sempre disse, os governadores não estão sendo convocados agora. Foram convocados quando foi apensado o requerimento do senador Eduardo Girão, que foi aprovado e acatado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco.
Senador, eu quero fazer uma última pergunta. É impossível a gente não estar atento a tudo o que acontece ali, inclusive ao desafio que está sendo para todos, né? Temos entrevistado aqui no Expresso, na CNN como um todo, todos os senadores, governistas, senadores de oposição, senadores independentes. E é evidente ali que sim, há vários momentos em que é dificílimo, mesmo para homens experientes na política, tarimbados como o senhor, se controlarem numa reação ou numa discussão. Hoje houve um vazamento ali de áudio. Eu quero perguntar para o senhor, o dia a dia da CPI está ficando cada vez mais desafiador. Como controlar as emoções, senador? Eu acabei de falar com o senador Marcos Duval, a gente começou a rir. É aquela coisa do momento. Olha só, chega ali 8h30 da manhã, começa 9 e pouco a CPI, dá 5 horas da tarde. E a gente está ali e parece que não anda as coisas, né? Para quem está assistindo, tudo bem, ele quer uma novidade, quer alguma coisa. Mas a questão cloroquina, acho que ninguém aguenta mais ouvir. Ninguém aguenta mais ouvir. Pô, e aí você solta e tal. Mas olha, a nossa relação entre senadores e senadoras é a melhor possível. Às vezes, lógico que a gente se estranha, mas a gente convive. A gente convive, né? Nós não temos que ter respeito um pelo outro. E o Marco Duval é um cara querido, é meu vice-presidente, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública. Ele é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. É uma pessoa que entende muito. E quando acabar a pandemia, nós iremos fazer um trabalho, vamos precisar muito de vocês, sobre narcotráfico, sobre entrada de droga, sobre o que acontece hoje no Brasil. O estado do Amazonas é uma das maiores fronteiras onde entra cocaína, entra armamento pesado, coisa que a gente conhece. Eu fui secretário de Segurança Pública do meu estado, quero contribuir para o Brasil, ele vai contribuir muito. E nós temos essa comissão hoje, eu sou presidente, ele é vice, e nós vamos trabalhar. Sim. Então nós vamos estar muito tempo juntos ali, e não é esses entreveros, às vezes um deslize que vai acabar nossa amizade, o nosso respeito um pelo outro. Em relação aos outros, você vê que as nossas mulheres lá no Senado são aguerridas. Sim. Não são fracas, não. Elas são poucas, mas vale por 10 homens. Aí é difícil controlar elas também. Okay. E você tem que devagar, porque senão o mundo cai na tua cabeça ali. Senador. Não é fácil. Senador, a gente tem visto. Aliás, para amarrar isso, uma frase do senhor dita hoje: as alianças são feitas para combater um mal maior, que é a pandemia no nosso país, sem dúvida. Senador Omar Aziz, muito obrigada de novo por atender ao nosso chamado. Diga. Só um minutinho, Pois não. Falei isso, e se você se lembra, a União Soviética, na década de 40, e os Estados Unidos, eles não tinham uma relação. Exato. Cada um pensava de uma forma totalmente diferente, eram dois extremos. Se juntaram para combater o mal maior, que foi o nazismo e o fascismo. Então eu não vejo dificuldade de eu me juntar com o Marcos Duval, com o Marco Rogério, com o Ciro Nogueira, com o Jorginho Melo, com o Eduardo Girão, com o próprio presidente, para a gente combater o mal maior, que é o vírus que está tirando vidas dos brasileiros. É esse nosso pensamento. Não é acabar com a vida de um, acabar com a vida de outro. Não será dessa forma que nós vamos resolver. Por isso, obrigado a você. A Thaís sempre está em contato comigo, viu? Ela perturba muito, mas eu dou informações para ela quando é possível. Eu sei. E quero aqui agradecer. E você está aí, bendita entre as mulheres, você aí. Maravilhoso. Eu sou de uma família feminina, tenho 5 irmãs, mãe, e na época ainda tinha uma cachorra. Não tem homem na família Perrone. Brincadeirinha, agora tem, inclusive. Senador, muito obrigada, bom feriado e até uma próxima. Que Deus possa nos abençoar e a gente sair disso com uma vitória muito grande. Um abraço. Amém, obrigada. Para o senhor também.